antes de abrir aqui a lista com os nomes daqueles que vão para o inferno, eu queria que você assistisse esse vídeo que mostra o momento exato em que as pessoas recebem a notícia de que receberão prisão perpétua. Preste atenção na face dessas pessoas, quando elas recebem a ordem do juiz, que dali elas vão sair para a prisão e de lá não vão sair nunca mais. Imagina só, pelos crimes que cometeram. Veja o vídeo, por favor. Life without parole. It has to count for the offense of attempted murder, mandatory consecutive life offenses as well. Slobodan Praljak, de 72 anos, compareceu ao Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia nesta quarta-feira. Momentos após ouvir a confirmação da sentença de 20 anos de prisão, o ex-alto responsável das forças croatas da Bósnia ingeriu veneno. Praljak afirmou que rejeitava a condenação e ingeriu diante das câmeras o conteúdo de um frasco que tirou do bolso. Olha só, o desespero em saber, no caso dele foi 20 anos, dos outros iam ficar para sempre. O desespero de saber que nunca mais vão viver em liberdade. Nunca mais vão poder viver uma vida comum como a nossa. Falta o ar, há quem passou mal, há quem desmaiou, há quem teve reações agressivas, por saber que o corpo vai ficar preso para sempre. Agora, imagina a pessoa receber a notícia de que a alma vai ficar presa num lugar sofrendo eternamente no inferno. Eu sei que se a pessoa acredita nisso e reflete, ela começa a pensar que não dá para brincar com esse assunto. Não dá para querer correr o risco de ter o nome nessa lista aqui que nós vamos mostrar para você. Agora, você sabe que há os que acreditam, há os que temem e há os que zombam. Hoje em dia, o que mais se levantam por aí são pessoas zombando da existência do tal inferno. Eu posso falar isso para você porque toda vez que nós fazemos nas redes sociais uma postagem sobre esse assunto, sempre vem alguém zombando. Sempre vem alguém dizendo que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra. Puxa vida, que inferno, tem até ar-condicionado, né, gente? Tem até poltrona macia para sentar. Quem zomba não tem ideia do que é o inferno. Quem zomba, quem duvida, quem brinca com isso, não tem ideia do que está falando. Olha o desespero dessas pessoas por saberem que vão ficar atrás das grades pela vida inteira. Imagine num lugar sofrendo. E nesse texto que a gente vai ler, você vai ver qual é o nível de sofrimento. Olha o que essas pessoas falam ou como falam do inferno. Veja só. Viviane, você já foi da igreja, né? Já fui a Jesus duas vezes saí fora da igreja. E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade. No inferno. E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade. No inferno. Essas pessoas não têm ideia do que é o inferno. Aqui, em Lucas 13, 22, perguntaram para Jesus sobre os dois caminhos. Você abriu aí? Abriu Lucas 13, 22, diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja,
aquela história que nós falamos semana passada de que nunca é tarde demais, aqui não vai funcionar. Porque vai chegar um momento em que vão querer passar por essa porta estreita, e Jesus disse: procurarão entrar e não poderão. Aí ele segue dizendo: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou seja, há uma hora que a porta vai, a porta hoje está como, gente? Fale bem forte. Aberta. Então não tem por que aqui ninguém temer, porque a porta ainda está. Tem restrição para hoje quem quer passar por essa porta? O bandido pode passar por essa porta? O estuprador pode passar por essa porta? O que cometeu os crimes mais bárbaros desse mundo podem passar por essa porta? Aqueles ali que foram condenados à prisão perpétua, alguns deles nós lemos as histórias, mataram crianças, estupraram crianças, fizeram as coisas mais abomináveis desse mundo, podem passar por essa porta? Enquanto estão vivos, a porta está aberta. Então não há o que temer, não há o que se desesperar. Mas ele disse: a porta vai cerrar. Está aqui. E começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua mesa, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos... Então, para aqui um pouquinho. Então, você percebe que aqui, Jesus está falando com quem supostamente estava perto do dono da casa. Então, isso aqui, essa palavra, não é especificamente para os que não conhecem a palavra, e sim para os que estão dentro. Porque esse vai ser o questionamento de muitos, quando estiverem diante do trono branco, e vão falar: mas como? Eu ia na igreja, eu fazia parte do grupo A, B ou C, o pastor caído lá, eu pregava, eu li a Bíblia. E Jesus vai dizer: eu não conheço você. Porque o critério para Deus conhecer alguém, não é alguém parecer de Deus, é alguém que se entregou de fato e de verdade. Então aqui ele está falando com quem está próximo, com quem é supostamente convertido. Aí ele diz mais, versículo 27, e ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aí, preste atenção agora no 28, que é o que essas pessoas aí que zombam não têm ideia do que é o inferno. Ali aonde? Onde? No inferno. Haverá choro e ranger de dentes. Pessoal, chorar é uma coisa, ranger os dentes é muito pior. É muito pior. Então para pensar se dá para brincar com esse lugar. Se dá para pensar pelo menos em estar naquele lugar. Essas pessoas aqui, que foram presas até o fim da vida, quando acabar a vida, o corpo vai parar de sofrer, o corpo já não vai mais estar em escravidão se elas vierem a se entregar lá dentro da cadeia. Agora, e a alma que for para o inferno? Tem como sair de lá? Como nós falamos semana passada do rico e de Lázaro, que Lázaro, lá no céu, e o rico no inferno dizia: deixa eu ir lá pregar para os meus familiares. E Abraão disse: tem um abismo, não tem como você sair mais daí. Eles, os seus irmãos, têm os profetas para pregar para eles. Eles que ouçam os profetas. Então, quem são os profetas que pregam hoje? É a gente, falando aqui da alma, alertando, ensinando, mostrando na Bíblia. A pessoa só não ouve se ela não quiser. Então aqui ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, uma dor insuportável, um fogo que não se apaga. Em outro texto diz: aonde não morre o verme, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre. Ou seja, o corpo vai queimar do lado de fora e os vermes vão comer do lado de dentro, nunca vai cessar, tamanho sofrimento. Aí ele diz: quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente e do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que aí o que conta como passagem para o reino dos céus não é o tempo de igreja, não é o tempo de conhecimento da Bíblia, é a velocidade que a pessoa tem para se entregar. Porque como que pode o último
ser primeiro. Isso no mundo material não funciona. O último é o último. E primeiro é o quê, gente? Primeiro. Agora, no campo espiritual, se aquele que começou primeiro na fé se perder, vem o último, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, da asa, aqui tem asa Sul, tem asa Norte, não é? Da asa Sul, da asa Norte, do entorno, gente que nunca ouviu falar de Jesus, pode vir e se entregar na frente daqueles que já conhecem a palavra e que não se entregam e vão passar à frente dessas pessoas. Quem está entendendo, gente? Agora, pensa no choro com ranger de dentes. Uma vez, o Espírito falou isso para mim. Olha só o que ele disse e ouça esse som, para você ver se dá para realmente brincar com esse lugar. Por favor. Quanto custa uma alma? Fala para mim, qual o valor? Não existe valor, é precioso demais para nós. A gente faz o tudo para acabar com cada um que serve a Ele. Quanto mais a gente levar, melhor. Os dias estão encurtando. Os dias estão ficando cada vez mais curtos. Quanto mais alma a gente conseguir, mais forte a gente vai ficando. A gente tira um monte daqui de dentro e a gente vai tirar mais. Vai tirar você, pessoal? Hã? Se ela morrer agora, para onde vai a alma dela? Que som é esse aí? O que é isso? Ela vai pro inferno. O que é isso? Que som é esse? Agita os dentes lá no inferno. Como é que é lá? O sofrimento sem fim. Não há paz. Nunca vai haver paz. E quem não acredita no inferno? Tem gente que não acredita. Fala que o inferno é aqui na terra. Deixa de chegar lá. A gente deixa de acreditar nisso. Porque quando chegar lá, vai ver a gente não em forma bonita, a nossa verdadeira forma. Como que é a tua forma? Como é que é a forma? Se essa pessoa pudesse te ver agora, fala aí, como é que você é? Da minha cara, ela é queimada, porque o seu Deus nos queimou a face. Foram arrancadas nossas asas, nossos pés foi transformado em patas por causa dele. O pé foi transformado em patas? Foi. Vocês tinham asas? Tínhamos. Nós éramos do céu por causa do seu Deus. A gente hoje é condenado à eternidade. Por isso que a gente vai destruir cada um dos filhos dele, a perfeita criação dele. Por isso que a gente destrói. A gente vai tirar muitos ainda de dentro dessa igreja. Você entende o porquê da revolta do diabo? Porque para ele não tem mais jeito. Ele já foi condenado. Os pés foram transformados em patas. A face queimada, as asas cortadas. Anjos que foram transformados em demônios. Por isso que o diabo tem tanta raiva do ser humano. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós aqui, como eu disse, é só querer. A gente passa por onde, pessoal? Pela porta. Ele pode passar pela porta? Não pode mais. Então, o diabo tem aquele perfil. Eu vou, mas eu não vou sozinho. E aí, lança esse tipo de pensamento. O inferno não existe, o inferno é mesmo aqui na terra. Esses dias eu ouvi de um que disse assim: não, vai que no fim da vida isso não existe, e eu me matei seguindo o modelo de vida bíblico, e no final não existe, ou seja, eu deixei de aproveitar a vida, deixei de fazer o que queria. Olha o pensamento do sujeito. Porque honestamente, se tudo isso não existisse, que está aí todas as provas de que existe, no final da vida a gente poderia falar: nós ganhamos do mesmo jeito, porque o modelo que a Bíblia apresenta é o melhor possível para o cristão. Amém, gente? Ainda que não existisse. Mas sabe por que o diabo cria isso? Porque ele quer trazer baderna e no final das contas ganhar o que para ele é mais importante, que é a alma. Você viu a primeira pergunta que eu fiz? Quanto vale uma alma? O que ele disse? Não tem preço. O diabo faz qualquer coisa por uma alma. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Então não queira ter o seu nome aqui. Tomara quando eu abrir aqui o papel, o seu nome não esteja aqui. Tomara. Tomara quando eu abrir aqui, a gente lê, o seu nome não esteja aqui. E tem uma boa notícia também. Caso o seu nome esteja aqui, a gente tem como tirar hoje. Amém? Posso ler? Diz assim: mas quanto aos... Olha o primeiro nome. Aos quem? Quem? Covardes. Então, quem é o covarde? O covarde não vai entrar no reino dos céus. Quem é o covarde hoje em dia nesse mundo? É aquele que às vezes, por exemplo, não encara uma briga. É ou não é?
O sujeito está ali para brigar com o outro e foge. A gente chama de quê? Covarde. Sujeito que fala assim, ó, para o outro amigo: vai lá, rapaz, sai com aquela mulher ali. Tua mulher não vai saber, não. E quando o sujeito diz: não posso fazer isso não, sou casado, tenho filhos, não vou fazer, aos olhos de todo mundo, é o quê? Covarde. Há quem é covarde para muitas coisas aí fora. Há quem é covarde porque tem medo de matar uma barata. É ou não é, gente? Mas não é esse tipo de covarde que Jesus está falando. Você sabe quem é o covarde que vai ser lançado no inferno? Aquele que é covarde para não assumir a fé. É aquele que quer servir Jesus, mas não assume isso diante das demais pessoas, para não sofrer as retaliações dos amigos, dos colegas, dos parentes. É aquele que ouve a palavra, que está na igreja há um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e às vezes usa até de argumentos que parecem um argumento bonito, para não se entregar, como uma vez o rapaz falou para mim, a esposa falou para mim assim: não, pastor, meu marido, nós já somos evangélicos há 40 anos, e o meu marido diz para mim que ele não vem na igreja, ele não participa da Santa Ceia, ele até vem, participa das reuniões, mas ele não participa da Santa Ceia, até hoje não se batizou. Sabe por quê? Porque ele fala que o dia que ele fizer isso, ele vai fazer de verdade, então ele não quer brincar. Então, aparentemente um argumento bonito, de alguém que aparentemente não quer brincar com as coisas de Deus, mas na verdade ele é o quê, gente? Não ouvi, pessoal? Covarde! Por quê? Por que ao invés de pensar: não, vai que eu me entrego e eu não consigo, vai que eu me entrego, participo da Santa Ceia, me batizo e depois, vai que eu não dou conta. É o quê, gente? Fale forte. Covarde. Porque essas mesmas pessoas não são covardes para pecar, não são covardes para pular um muro, a cerca, não são covardes para mentir, não são covardes para desagradar a Deus, mas na hora que é para tomar uma decisão para se entregar para Deus, pensam na possibilidade de não conseguir. São pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Deus é com os corajosos, aquele que quando assume de verdade. Ah, mas eu vou sofrer retaliações, eu vou ser motivo de chacota. Jesus era. Ah, mas eu posso ser injustiçado, caluniado. Jesus foi. E se for para ser por ele, isso não é ruim, é uma glória para nós. Então não seja covarde, assuma a sua fé. Se você já se definiu, todo mundo tem que saber disso. Se você não se definiu, se defina. Como eu disse na oração, quase 30 pessoas semana passada, sem terem vindo preparadas, foram para as águas para se entregar. Elas não foram o quê, gente? Covardes. Segundo nome, e aos incrédulos. Quem são os incrédulos? Só quem não vem na igreja? Esses também. Mas aqui ele fala dos que estão dentro. Eu acredito que esses incrédulos aqui são os que dentro da igreja não conseguem crer na palavra de Deus como deve ser crido. Eu falava aqui segunda-feira que eu estava conversando com uma pessoa que foi fazer um tratamento e estava me contando do problema de saúde. Eu falei assim: o que o médico passou para você? Aí essa pessoa disse para mim assim: olha, pastor, eu nem sei. Ele me passou o remédio lá, eu comprei na farmácia e estou usando. Eu falei: qual o nome? Não sei. Como é que se chama isso, gente? Fé. Olha a confiança que ele teve na palavra do médico. Estou criticando não, porque quem nunca fez isso, é na verdade? Pega ali a receita, aquela letra do médico em hebraico, né, vai lá para o farmacêutico, entrega para ele, dá o remédio e você começa a usar. Mas como é que se chama isso? Fé plena, fé total. Porque se o sujeito me passou um veneno, a pessoa não quer saber, porque o médico falou, então eu vou obedecer. Por que às vezes, com a voz que sai do altar, é tão difícil, hein, gente? Por que às vezes, quando Deus fala através do bispo, do pastor, do obreiro, seja lá de quem for, a pessoa fica pensando: mas será mesmo? Não sei, hein? Será que é assim mesmo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu tenho que tomar essa decisão? Será que esse pastor aí não está enganado, não? Será que ele não está sendo extremista demais? Essas pessoas são o quê, gente? Não, agora não é covarde, mas não. É o quê, gente? Incrédula, porque para ela fazer alguma coisa em direção a Deus, tem que dar muito bem a conta. 1 mais 1 é 2, tem que estar muito bem explicadinho. Mas o médico não precisou explicar, e ela correu para a farmácia e comprou o remédio. O médico não precisou explicar muito quando disse que ela precisava fazer uma cirurgia e tomar uma anestesia geral, e ela já foi marcar o exame, tomou anestesia, e quando tomou, fica morta na mão do médico. Nada contra os médicos, tá, pessoal? É só uma analogia. Eu creio que vocês estão entendendo. Terceiro grupo, e aos abomináveis. Quem são os abomináveis? São aqueles que fazem coisas que
deixam Deus muito decepcionado. E vai aí uma dica. Uma das coisas que Salomão disse que é abominável aos olhos de Deus é o que semeia contenda entre os irmãos. Está lá em Provérbios 6, depois leia. Então, se tem uma coisa, dentre muitas abominações que a gente não pode fazer, é jogar um contra o outro. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Se você sabe que você vai falar uma coisinha para um, que aquele ali vai ficar com raiva do outro, aos olhos de Deus a pessoa está sendo abominável. Próximo nome. Quem é o próximo? Os homicidas. Isso não precisa explicar. É quem mata os outros. E aos fornicadores. Quem são os fornicadores em dias atuais? São aqueles desenfreados para o lado do sexo. É aquele que hoje em dia não quer saber de nada. Sai com homem, sai com mulher, sai com animal, sai com sei lá com quem for. Não quer saber de nada. É o sexo antes do casamento. E sai com uma hoje, sai com outra amanhã. Eu lembro que agora no carnaval, os pastores estavam evangelizando, o pastor do grupo do Resgate. E aí ele passou ali num lugar, um ponto de prostituição. Tem o trabalho do BVG Night, vocês sabem disso? Que a gente evangeliza as garotas de programa, os pastores e as esposas. Então, o pastor com as esposas pararam lá para evangelizar as prostitutas. Parou um sujeito lá, vindo malucão do carnaval, e olhou para as prostitutas e falou: vamos embora, entra, vamos. Aí o pastor com a roupa da igreja: entra vocês também, pega todo mundo, vocês também, vamos embora. Ó a bagunça que está. Quem são esses, gente? Quem são esses? Os fornicadores. O sujeito falou: vem todo mundo. Tá uma bagunça esse mundo, tá ou não tá, gente? Pois é, e não aproveitam a bênção que é o sexo dentro do casamento. Porque quem é casado sabe, é uma bênção. É ou não é, pessoal? Pois é. Próximo grupo, os feiticeiros. Aí você já sabe quem é também, né? Os idólatras. São aqueles que só têm os santinhos, as imagens. Não. Ao que idolatra o santo A, B ou C, quanto mais está escrito que só a ele devemos adorar e dar culto. É a imagem, é o santo, é o pastor, é o cantor, é o familiar, é aquela pessoa que é tudo para ela. Tem gente que fala: o meu netinho é tudo para mim, o meu marido é tudo para mim, o meu filho é tudo para mim, a minha esposa é tudo para mim, aquele cantor é tudo para mim. Quem tem que ser o nosso tudo, gente? Deus. Tem problema você amar pessoas, gostar de pessoas, mas você não pode idolatrar. Há quem idolatra a si mesmo, né? A si mesmo. E para finalizar, e a todos os mentirosos. A coisa mais comum em dias atuais se tornou a mentira. Tem gente que usa a mentira para se promover, usa a mentira para tirar proveito dos outros, usa a mentira para fugir de certas punições. Enfim, está escrito que quem é o pai da mentira? É o diabo. Eu não posso viver na mentira. A minha vida tem que ser uma verdade. Há quem a vida dela é uma mentira, e que você sabe que o mentiroso tem que viver se escondendo dos outros. O mentiroso, ele não tem a cara limpa, ele sabe que a qualquer momento alguém pode pegar a mentira dele. Então, se esse é um costume, muitas pessoas que dão testemunho, às vezes falam isso: o meu problema era mentira, eu não falava a verdade, eu não conseguia falar a verdade, tudo que eu falava tinha um pouquinho de quê, gente? De mentira. Pare com isso. Pode parecer algo simples, mas aqui na lista estão os mentirosos. Ele diz: a sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a boa notícia vem agora. Vamos tirar o seu nome daqui. Está tudo muito claro quem vai para aquele lugar. Se você humildemente, honestamente, eu nem vou chamar diante do altar hoje aqui, porque a pessoa pode às vezes até ficar com vergonha. Nem vou chamar. Quero que você fique muito à vontade hoje aqui no seu lugar. Mas se você diz: pastor Menezes, o meu nome está nessa lista aí, eu faço parte de algum desses grupos, vamos tirar o seu nome daqui agora. É você entender o que foi falado, se arrepender e se entregar. Seu nome é apagado daqui hoje. Amém, gente? Aqui em Provérbios, Salomão deixou bem claro. Põe aí, por favor. Provérbios. Para o entendido, então isso aqui é para quem entendeu. Para o entendido, o caminho da vida leva para onde, gente? Então, Deus quer que você vá para baixo? Deus quer que você vá para onde? Para cima. Basta você ter entendido o que foi falado hoje. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie de onde? Do inferno lá embaixo. Então, se a pessoa hoje entendeu, você está se desviando do inferno e está pronto para subir. Amém, pessoal? Pronto. Agora, se a pessoa falar: não entendi, ou não quis entender, né? Você sabe que tem gente que não quer entender, né? Ah, não quero entender. Então,
não se desvia do inferno. Para o entendido, vamos para cima. Quem vai para cima nessa noite, gente? O que você tem que fazer? Tirar o seu nome da lista.